Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu Aquí está. corazón. Comparte su video. Ningún de nosotros. El poder del cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Glória a Deus. Bendiciones a todos que estão aí conectados. Amém. Antecipadamente quero deixar a bendição àqueles que se vão conectar depois. É um tempo precioso em que vamos estar meditando por alguns momentos na palavra do Senhor e depois vamos orar. Há muitas petições de oração, muita gente necessitada da oração, amém? E a igreja e os homens e mulheres de Deus que o Senhor ha honrado para hacer sua obra, teremos nós outros a obrigação de cobrir esse povo que muitas vezes se sente impossibilitado de entrar na presença de Deus por seus constantes problemas e situações que enfrentam. A vezes se sentem deprimidos, alguns se sentem indignos, como era o caso do hijo pródigo, se sentia indigno de regressar à casa de seu padre. Muitas pessoas se sentem indignas por sua condição, a vezes de pecado, verdade? De entrar à presença de Deus. Então, aqui estamos nós outros para hacerlo, amém? Vamos atuar como intercessores, vamos interceder delante do Padre a tu favor, amém? Quero bendecir esses irmãos que estão aí, pastores, amados irmãos que estão conectados de Brasil e outros lugares. E, irmãos, eu quero uma vez mais hacerles recordar algo que lhes havia dito a semana passada.
E é que quando nós outros pedimos oração a alguém, quando nós outros vamos a uma igreja e pedimos oração e contamos nossa situação e nosso problema, uno, mais allá de ter fé que algo vai passar ou não, pero uno vai porque está desesperado, sente a necessidade, já quizá a vezes hemos tocado muitas outras portas e por último a gente se acorda que há uma igreja, há uns hermanitos que oram, há um pastor que ora, há umas hermanas que se reúnem para orar e uno vai, como que uma última esperança e uno vai a Jesus, amém? Porque é Jesus que opera através dessas pessoas. Então, se a resposta viene, pode dilatar seu tempo, pero viene a resposta. Pode demorar um tempo, pero a solução chega. E nós outros, às vezes, nos olvidamos que aquele mesmo ímpeto, aquela mesma velocidade que tuvimos para ir pedir ajuda, pedir socorro, pedir oração, não é o mesmo quando já uma vez alcançado a solução, verdade? Nós olvidamos. A Bíblia, o Senhor Jesus falou de 10 leprosos que foram sanados por Ele, e 9 se desapareceram e apenas um regressou para agradecer. E no caso de nós outros, não é que tenhas que dizer, oh pastor, graças porque você orou e Deus hizo milagre. Não, não é que agradeça a mim, não é isso. Sino que agradecer-lhe a Deus. E uma das formas de agradecer-lhe a Deus, de ser grato a Ele, é volviendo a contar o que te sucedeu, verdade? É dar testemunho de como Deus hizo o que para ti era impossível. Isso glorifica o nome do Senhor. E mais também fortalece a muitas outras pessoas que quizás estão passando por situações piores que as tuas e que necessitam escutar um testemunho de fé, um testemunho de solução, de que algo sucedeu e que Deus é real. Essas pessoas são fortalecidas quando escutam esse tipo de testemunho. Tua história de vitória, depois de tantos fracassos, pode dar força, vigor, levantar, dar aliento a pessoas que estão postradas em meio à sua situação. Amém? E evidentemente isso fortalece também nossa fé e nos hace ver que não estamos orando repetidas vezes por algo que quizá Deus já alcançou e já hizo milagre, verdade? Se você pedir oração por sanidade e nunca mais volta a comunicar-se com nós outros, como vamos saber nós outros que Deus já te sanou? Verdade que sim? Temos que saber, porque senão vamos seguir orando indefinidamente por um problema que já teve solução. Amém, irmãos? Então, se agarre isso para ti nessa manhã, não seja apenas com minha persona, em tua igreja, com tu pastor, com alguém que ora por você. De vez em quando, entre em contato, veja, Deus está fazendo algo, Deus está obrando, já empeço a ver algum resultado, entende? Porque isso nos ajuda a intensificar as orações, a redirecionar as orações, verdade? Porque a cada relato, a cada testemunho que vamos escutando, vamos direcionando, vamos fazendo orações mais específicas. Amém? E o resultado, evidentemente, será mais efetivo, verdade que sim? Então, se tome isso como lição nesta manhã, amém? Se está vendo o resultado, ou que não esteja vendo o resultado, enfim, entre em contato, não apenas para pedir a oração, sino para contar o que Deus está fazendo, amém? É muito importante isso. Não sei que vamos seguir orando indefinidamente por um problema que já houve solução, verdade? Amém? Quero saludar alguns irmãos que estão aí. David Marques Batista. David, Deus te bendiga, amém? Glória a Deus por tua vida. Eu creio que Deus vai ser um milagre, amém? Araceli, Márcio de Souza, pastor Márcio, bendiciones aí de São Paulo. Pastor Sérgio Batista, grande amigo. Glória a Deus. Vamos entrar na palavra, amém? Porque é a palavra que nos alienta. Amém? Glória a Deus. Vou quitar o sonido disso aqui, porque se empieza a sonar isso vai ser um problema. Vamos ver. Tá. Muito bem. Se você tem a sua Bíblia aí, queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 34, não, 35, amém? Hoje é martes, verdade?
el lunes, foi ayer, creio, sim, foi ayer. Há um grupo de oração, de intercessão em Bolívia, e tenho contato com eles e eles comigo, nos entrelaçamos aí em orar. Às vezes me pedem para gravar uma live de oração para esses irmãos de Bolívia. Mas um pastor Reinaldo Gestenberger, de Bolívia, é brasileiro, está em Bolívia há muito tempo. E tem um grupo de oração muito grande, que tem gente de todos os lugares, de Bolívia, de Argentina, de Paraguai, de Brasil, de várias nações pedem oração nesse grupo. Eu estou metido aí, e me tocou a mim orar ayer, verdade, nesse grupo de oração. E Deus me deu uma palavra, e eu queria trazer essa palavra para esse grupo aqui, porque foi uma palavra tremenda. Não é uma predicação de 40 minutos na hora, é uma meditação. Eu sei que te vai edificar bastante, porque Deus me deu diretamente desse trono, amém? O Salmo 35 habla de Davi, Salmo de Davi, e disse: plegária pedindo ser livrado de los enemigos, amém? Plegária, oração, clamor delante de Deus. Davi estava sendo perseguido por muitos inimigos nesse entonces, quando escreve esse salmo. Estava ele atormentado, perseguido de todas as formas, de todas as maneiras, e ele está orando ao Senhor e escreve esse salmo, que se diz em salmos são cânticos, pero eu creio que era mais oração que cântico, uma oração cantada, enfim. Ele está diante do Senhor, rasgando seu coração por la condição que está vivendo. Ou seja, Davi, nesse momento, ele se sente impotente. E a oração dele aqui demonstra claramente o sentimento de impotência que ele está vivendo nesse momento, como muitos de nós outros. E quando chega o momento de doblegar nosso corpo em oração, suplicar ao Senhor, é porque já não temos força, já não temos nada que fazer, já as possibilidades que teníamos, já não há nada mais que fazer e temos que humilhar-nos delante do Senhor. E Davi está demonstrando aqui, dando um relato de todas as artimanhas que os inimigos armavam contra ele, no Salmo 35, e muitos outros salmos hablam disso também. Pero este me chamou a atenção, o versículo 10, amém? O versículo 10 diz assim: todos mis huesos dirão, Jeová, quem como tu, que livras ao afligido del mais forte que ele, e ao pobre e menesteroso del que lhe despoja. Não sei como está em português, você pode estar acompanhando aí nessa Bíblia em português. Pero Davi habla de hueso, não é verdade? Diz que aún sus huesos, verdade? Iam a hablar, iam a glorificar, iam a hablar delante de Deus, que Deus livre ao afligido daquele que é mais forte que ele. Há algo nesse momento que se hace mais forte que tu ânimo, mais forte que tu, incluso tu prazer por la vida, que muitas pessoas às vezes pensam em quitar-se a vida delante das tribulações. Há coisas que se hacen mais forte que nós outros em determinadas situações e momentos de nossas vidas. Às vezes estamos nós outros tão debilitados emocionalmente que qualquer situação é mais forte que nós outros. Uma palavra, uma mirada, como que um pouco rara, já nós outros nos hundimos, nos caímos, verdade? Uma resposta que alguém nos dá e que nos suena como que algo raro, isso nos derriba, nos põe para baixo, nos sentimos deprimidos, nos sentimos humilhados. Ou seja, nossas emoções estão, como dissemos em português, em frangalhos, verdade? As emoções estão tão golpeadas, tão heridas por as situações da vida, que qualquer coisa que passe, nós outros nos deprimimos. Às vezes as pessoas passam horas na cama, acostados, deprimidos, sem banhar, sem comer, sem se comunicar. Por quê? Porque suas emoções estão em pedacitos, sua vida está em um derrumbe tremendo, e qualquer coisa que sucede é demasiado forte para a pessoa suportar. Amém? E Davi está nessa condição quando ele habla em que todos mis huesos dirão, Jeová, quem como tu que livras ao afligido del mais forte que ele? Que ha sido tão forte em tua vida nesse momento
que tu não estás podendo resolver e solucionar a tua maneira. Quizá uma relação familiar, conjugal, quizá uma situação de enfermidade, que tu quisieras vencer isso, pero tu corpo não reaciona porque a enfermidade ha sido mais forte, te ha doblegado, verdade? E às vezes nós nos queremos tão fortes, tão senhores de nós outros mesmos, nós outros decidimos as coisas, e às vezes quando somos assim um pouco mais jovens, creemos que solucionamos toda a nossa maneira, de por si temos a força, temos o vigor, nós outros que sabemos todas as coisas, verdade? Pero não, há coisas e situações em nossas vidas que se hacen poderosas e muito fortes, de maneira que nós outros, aun com nossa força, com nossa sabedoria, com nossa grande experiência de vida, nos sentimos como que arrinconados, acuados em um lugar e não temos como sair daí, porque aquele problema se hizo muito grande contra nós outros. E Davi traz uma palavra aqui que me chamou a atenção quando falava com esses irmãos em Bolívia, ayer, por supuesto, verdade? E huesos, ele habla de huesos. ¿Qué son los huesos, hermanos? Los huesos, Deus formou nosso corpo e puso hueso, um esqueleto em nós outros. Há animais, insetos que não têm huesos, verdade? Nós temos huesos. Deus nos deu um esqueleto, e o esqueleto formado de muitos huesos é uma estrutura que nos mantém de pé. Amém? E são esses huesos que dão nossa posição ereta, nossa posição de estar de pé, de caminhar sobre nossas pernas e manter-nos com o corpo firme. Estes huesos, que é a parte mais sólida e mais forte de nosso corpo. Não há nenhuma área do corpo humano que seja tão rígido, tão forte, tão duro como os huesos. Temos músculos, membranas, pele, carne, artérias, venas, órgãos internos, temos todo o que seja, nosso corpo está formado de muitas coisas. Pero a parte mais rígida, mais dura, mais forte são os huesos. E se supõe dizer que é a estrutura de nosso corpo. Quando você vai construir uma casa, você prepara primeiramente a estrutura, verdade? E muitas vezes nós outros vemos as casas em ruínas, as paredes caíram, o teto se vino abaixo, a pintura já não existe, está todo em ruína, pero você mira, observa um pouco e vê que algumas colunas que todavia estão de pé. Essa era a estrutura. Algumas colunas estão de pé todavia, algumas vigas estão na posição, os cimientos, verdade? Os fundamentos dessa casa, que é parte da estrutura inicial, que manteria a casa de pé, todavia está. Nosso esqueleto, nosso corpo, assim é, irmãos. Essa estrutura óssea que Deus deu para que nós nos mantengamos firmes. Pero aún esta estrutura óssea, às vezes não é capaz de suportar aún o peso de nosso corpo. Às vezes em situações de enfermidade, dolor, de aflição, de situações de nossa vida que enfrentamos, aún nossos ossos se doblegam. Amém? Em português, se dobram. Amém? Aún nossos ossos não têm a capacidade e a fortaleza de manter-nos de pé. E sabe o que sucede muitas vezes? Nos postramos, andamos aí por abaixo, cabisbaixo, cabeça baixa, todo o tempo acostados, não logramos andar de pé, nos cansamos por qualquer coisa, sentimos fatigados, sentimos um peso, uma carga tremenda sobre nossos ombros, e não é uma carga física, não é um saco de pedra, não é uma mochila muito pesada, não, são problemas, são situações que pesam sobre nossos ombros, e aún essa grande estrutura óssea que Deus nos deu para manter-nos de pé, nos hace curvar muitas vezes. A causa de los problemas de la vida, a causa de las aflições, a causa de las situações que enfrentamos diariamente, muitas vezes enfrentamos. E Davi está dizendo que mis huesos dirão, como estava a situação emocional, como estava a situação espiritual de Davi. Estava postrado, estava indefenso, estava sem força. E a força que ele teve foi interior, em seu espírito, no sentido de clamar ao Senhor. Amém?
Porque para ir contra seus inimigos, esta força já não teria mais. Talvez você peleou muito tempo contra esse problema que está aí, e esse problema te venceu. E esse problema se hizo vencedor e cresceu e se hizo mais grande sobre ti. Quando havia, todavia, fortaleza em ti, tu dizia, não, esse problema eu lo soluciono. De por si eu tenho sabedoria, eu sou jovem, eu tenho a força, eu tenho experiências de coisas passadas, então esse problema nem é tão grave, depois solucionamos. Depois me ocupo desse problema. Às vezes, nas relações conjugais, sucedem assim. As pessoas estão vendo os problemas tocando na porta de sua casa, dormindo junto na cama, comendo junto na mesa, pero dizem as pessoas, não, depois falamos disso, depois conversamos disso. Isso todavia não é um problema, depois nos ocupamos dessas coisas. Sin embargo, essas coisas vão crescendo, vão se avolumando, vão tomando corpo, vão ocupando os espaços de nosso diário vivir. E quando nos demos conta, esse inimigo se fortaleceu, cresceu e agora nos combate de igual para igual e nos vence, nos derriba. Ao ponto de que aún nossos huesos não têm a capacidade de manter-nos de pé. E Deus nos deu ossos fortes, piernas fuertes, huesos e músculos e tendones e nervios para mantenernos de pie. Aunque as situações de las vidas muitas vezes nos doblegam, nos tiram ao suelo, nos derribam os golpes de la vida, pero há força todavia em nós outros, evidentemente posicionados em o Senhor, para volver a levantar-nos uma vez mais. E eu quero dizer-te a ti nesta manhã, quizá tu te sentes postrado, hein? Te sentes doblegado, tu corpo já não reaciona mais, tu mente já não tem a fortaleza que tinha. Essa estrutura emocional que tu tinha de experiências de vida e de todo o que has madurado, já isso está dando lugar a outros sentimentos, quizá de depressão, de tristeza, de angústia, de incertidumbre, de incerteza, como dizem em português. Não sabes o que fazer e te sentes doblegado, te sentes oprimido, queres levantar-te, queres mover-te, queres reacionar, pero não agarra forças, não tienes a força suficiente. E Davi usa essa palavra, mis huesos dirão. Mis huesos que nesse momento estão doblegados, me hacen andar oprimido, que me mantêm postrada ao suelo, bajo essa tamanha carga de problema e de persecução sobre minha vida. Estes mesmos huesos se vão a levantar e te vão a glorificar a ti. Amém? Glória a Deus. Que tremendo, verdade? Saber que Deus nos ha dado uma estrutura para que nos posicionemos. É tempo, nessa manhã, tu que me está escutando, que te levantes. É tempo que te levantes, que já não ande mais postrados, já não ande mais como os reptiles arrastrando a pança ao suelo. Deus não te criou como um reptil, te deu duas pernas para que te mantenha de pé, te deu uma estrutura óssea para que tu te mantenhas parado, de pé delante de Ele, clamando, suplicando delante do Senhor Todo-Poderoso. E se por alguma razão te tienes que doblegar, te tienes que postrar, seja postrado delante de Ele, não delante das situações. As situações, evidentemente, vêm a vezes para derribar-nos. Os inimigos, como era o caso de Davi, ou o inimigo de nossas almas, chamado Satanás, vêm para roubar, matar, destruir, doblegar, oprimir, manter-nos escravizados em el suelo. Pero o Senhor te disse nessa manhã, levanta-te, porque esse é o tempo de que te levantes. Amém? E o Senhor te ha dado uma estrutura óssea para que tu te mantenhas de pé delante de Ele, clamando, suplicando su favor e glorificando su santo nome. E se por alguma razão te tienes que postrar, também seja postrado delante de Ele e não delante de tus enemigos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Davi está orando, está clamando ao Senhor, está declarando ao Senhor que quando seus inimigos se enfermavam, Ele hacía de todo para cuidar de eles. Disse, pero eu, quando eles enfermaram, me vesti de silício, afligi com ayuno minha alma, e minha oração se volvia a mi seno. Ele clamava por esses inimigos que agora lhe perseguem. Verdade? As pessoas às vezes são mal agradecidas, verdade? Pero Davi, irmãos, uma vez mais, eu quero marcar isso em tu coração, amém?
ele habla de huesos, habla de uma estrutura, de uma estrutura que é forte. Talvez te han golpeado, talvez a situação ha sido difícil, talvez a carga ha sido pesada sobre tus ombros e tu sente aquele peso, e tu sente aquele mal-estar, e tu sentes aquele estresse que te pesa, aquela angústia, aquela incomodidade, e tus rodilhas se dobram, tus braços já não consegues mais levantar, te sentes abrumado, te sentes golpeado pelas circunstâncias. Pero o Senhor te disse nessa manhã, te he dado uma estrutura óssea para que te pares, para que te levantes, para que entendas que Deus não te criou para andar ao suelo. Deus não te criou para andar postrado. Não importa o tamanho de tus inimigos, não importa a situação que tu estás enfrentando, se é a situação familiar, conjugal, se é a situação econômica que ha sido a carga que está causando problema e aflição em teu coração, seja o medo das enfermidades que anda assolando o mundo, não sei que carga ha sido pesada, pero o Senhor te disse nessa manhã, entrega tus cargas ao Senhor e o Senhor cuidará de ti. Quite essa carga de sobre tus ombros e diga, Senhor, toma conta de esto, porque eu agora me vou a levantar. Não vou a permitir que esse problema, que essa situação me mantenha por el suelo. Eu me levanto nesta manhã, diga você para Deus nessa manhã, eu me levanto nessa manhã, me sacudo do povo, me quito o silício, a ceniza, me quito esse sentimento de angústia, de tristeza, de amargura, de desesperança, e me levantem, meu Deus, me levantem naquele que abriu seus braços na cruz do Calvário para dar-me vida, para dizer-me a mim, hijo mío, hija mía, levanta-te. Amém? Glória a Deus. Levanta-te. Não importa que problema estás vivendo, não importa a situação que estás enfrentando, tens uma estrutura óssea e essa estrutura te diz que tu deves caminhar ereto, parado, de pé e não postrado. Não importa o peso de tu carga, levanta-te, porque é o Senhor que te está dizendo nesta manhã, amém? Quero ler algo mais aqui, nesse momento, amém? Ezequiel capítulo 37. Por hablar em huesos, não podemos olvidar de Ezequiel, verdade? Que está delante de um grande cemitério, verdade? Um vale lleno de huesos secos, era evidentemente a analogia do povo de Israel que havia sido postrado, derribado, destruído por seus inimigos a causa do pecado. Amém? E nessa manhã o Senhor te disse, amém? Não importa se tu problema é a causa do pecado. Não importa se tu problema é a causa de tu debilidade e o inimigo se hizo forte sobre ti. Não importa. Importa é que o Senhor Todo-Poderoso te está dizendo que aún tus huesos dirão ao Senhor. É o Senhor que livra de aquele que é mais forte que tu. Amém? É Ele que te está dizendo. E te está dizendo, levanta-te, disse o Senhor. E no livro de Ezequiel 37... Ezequiel, diante dessa situação, desta visão aterradora, assustadora, em que todos os huesos estão esparcidos por um vale, e há huesos de todo tipo de gente ali, todo tipo de huesos estão ali, vários, lo que antes eram corpos de vidas, de pessoas, de soldados de um grande exército, estão aí esparcidos, separados entre si, amontonados como um basureiro tremendo. Pero o Senhor disse, como que dizendo, não te assuste com o que tu estás vendo, simplesmente profetiza. E disse o Senhor, e me dijo, hijo de homem, virão esses huesos? E dije, Senhor Jeová, tu lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estes huesos. Amém? Profetiza sobre estes huesos. Vá uma palavra direta e específica a todo aquele que tem problema de huesos nesta manhã. Quizá tu tens problemas em las juntas, em las articulações, tu tens problemas de osteoporose, não importa o problema ósseo que tu tens, nessa manhã o Senhor te disse, profetiza sobre estes huesos. E eles retomarão vida, agarrarão vida uma vez mais, tendrão o vigor, o aliento e a fortaleza do Senhor. Assim ha dicho, profetiza sobre esses huesos. E diles, huesos secos, oí palavra de Jeová. Assim ha dicho Jeová,
el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amém? ¿Qué es que te está atormentando en ese tiempo? ¿Qué es que te ha quitado el sueño? ¿Qué es que te ha quitado la paz? ¿Qué es que ha hecho con que tu esqueleto se doblegue y andes por ahí postrado delante de los problemas? El Señor te dice en esa mañana que Ele hace entrar espírito em tus huesos, para que esta estrutura que foi criada para manter-te de pé e em movimento e articulado, que essa estrutura recobre vida uma vez mais e tu te levante de tua aflição. Glória a Deus. Diz que a palavra profética desse homem, los huesos começaram a criar tendones e carne em volta desses huesos, e houve uma cobertura de piel, e disse, pondrei em vosotros espírito e vivereis, e sabreis que eu sou Jeová. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Profetizei, pois, como me foi mandado, e houve um ruído mientras eu profetizava, e aqui um temblor, e os huesos se juntaram, cada hueso com su hueso. Amém? Glória a Deus. E o Senhor te está fortalecendo nessa manhã através de sua palavra. Que tus huesos se muevam, que tu escute o ruído de tus huesos, não por debilidade ou por enfermidade, sino por movimento, porque vida está entrando em tus huesos nesta manhã. Esse corpo, esse esqueleto, essa estrutura óssea que andava postrada, que fazia com que tu te mantenha várias horas, passadas horas na cama postrado, sem ganas de levantar-se, sem ganas de fazer nada, sem ganas de sair à calle, de mover, de caminhar, de interagir com a gente. E o Senhor está dizendo, tus huesos nesta manhã recobram vida. Aleluia. Disse, profetiza o Espírito, os huesos se formaram, o corpo está formado, para esse corpo não havia Espírito, e o Senhor disse, profetiza ao Espírito. Glória a Deus. Então se disse, profetizei, como me havia mandado, e entrou Espírito em eles, e viveram, e estiveram sobre seus pés, um exército grande em extremo. Aleluia, aleluia. A la palavra profética do homem de Deus chamado Ezequiel diz que o Espírito entrou em esses corpos, amém? Como está entrando nesta manhã, um espírito de vida, um espírito de aliento, um espírito de fortaleza. Amém? Um espírito de fé está entrando em tu corpo nesta manhã e te põe de pé delante dessas situações, não como um derrotado, não como um fracassado, sino como um que se levanta em nome do Senhor e vê a vitória de Deus. Disse que o Espírito entrou em eles e viveram e estiveram sobre seus pés. Ponte de pé nesta manhã, ponte sobre tus pés nesta manhã, saia à calle, mira o sol, conversa com tua família, ora, hagam planos, sacude-te do povo de aflição e angústia e creia que o Senhor te vai levantar desta, como lo ha hecho muitas outras vezes, creio eu. Amém? Glória a Deus. Isso te disse o Senhor nesta manhã, que tus huesos se muevam. Amém? Imagine-se você, minha irmã, amado irmão, se Deus não nos houvesse dado huesos em nosso corpo. Sabe como seríamos nós outros? Que aparência terrível. Talvez tu não te creia muito guapo, muito bonito, mas imagine-se você sem hueso. Seria pior do que é. Sim ou não? Imagine-se nós outros sem hueso, sem essa estrutura óssea que temos. Seríamos um amontonado de carne, de piel, de membranas, de tecido, de órgãos aí, sabe? Como uma releia, como um animal, aquele animal de mar aí, parece todo transparente, nem sei como se chama aquele. Que não tem hueso aí, é uma massa que se move aqui e ali. Seríamos horríveis, irmãos. Não teríamos a menor possibilidade de parar-nos, de mover-nos, de reacionar diante do peligro. Pero Deus nos deu em sua infinita sabedoria, nos deu huesos para dizer a nós outros, há uma estrutura que os mantém. Essa estrutura, bajo o espírito de vida soplado por minha boca, te mantém de pé, não importando o peso que está sobre tus ombros.
Não importando a situação, não importando as cargas, não importando a persecução, que era o caso de Davi, não importando o problema que tu estás enfrentando, aunque seja pesada a carga, o Senhor te ha dado huesos fuertes para que te mantengas de pé. E já quando esta força se vai, quando te começa a doblegar, não seas doblegado por o problema e por a aflição, senão doblega-te tudo delante do Senhor e vê a salvação que vem de Ele. Amém? Glória a Deus. ¿Queres andar postrado? Hazlo, não sem problema. Pero postrado delante de Deus, não delante de tus inimigos, nunca. Amém? Seja a enfermidade, seja o problema que seja, levanta-te nessa manhã e glorifica o Deus do cielo. Amém? Porque Ele ha cuidado de ti. Amém? Tu tens huesos. Amém? Tens uma estrutura que Deus te deu para que te pongas de pé. E o Senhor te disse nessa manhã que o Espírito entrou em eles, entrou o Espírito em eles e viveram e estiveram sobre seus pés. Ponte sobre tus pés nesta manhã, levanta tus braços arriba e diga: Senhor, graça. Graça por essa carga que já não é mais minha. Graça por essa enfermidade que não tem nada a ver comigo. Graça por essa aflição que já me has quitado essa aflição. Graça por essa angústia, essa tristeza, essa aflição que tinha eu. Já se lo entreguei a ti nessa manhã. Agora me paro, ando de pé delante de ti e levanto meus braços para agradecer-te. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar nesta manhã, irmãos. Há muita gente aqui que me ha pedido oração, pessoas de muitos lugares, e quero começar orando especificamente por os irmãos de fora de Costa Rica. Temos aqui alguns testemunhos nesta manhã de irmãos de Santa Cruz de la Sierra, de Bolívia, pastor Henrique Jiménez de Jacuces. Ele se recupera de Covid-19, e o pastor Inácio, também de Santa Cruz, Bolívia, se está recuperando do Covid-19. Muitas pessoas se estão recuperando, irmãos. Evidentemente, há muita gente enferma, sim há, mas também há milhares de pessoas sendo recuperadas. A mídia não diz isso, mas nós outros sabemos. E aqui vemos aqui 2 pastores dando a conhecer que as orações surtiram efeito. Que Deus a medicina, ao cuidado da ciência e de los médicos, acrescentou oração e a sanidade aqui está. Amém? Quero orar por outras pessoas que ainda estão padecendo de enfermidade. Missionária Silvane Selene, Covid-19, está em Brasil. Pastor Henrique Jiménez, bueno, está recuperando. Reimberto Roca, problema nos pulmões de Santa Cruz de la Sierra. Pastor Miguel Ángel, Covid-19, está entubado em Santa Cruz. Marley Padilha de Frectin, também Covid-19 em Bolívia. Irmão, muita gente enferma em Bolívia. Muitos pastores em Bolívia enfermos, irmãos. Está entendendo, irmãos? Muitas famílias pastorais em Bolívia enfermas com Covid-19. Marlene Padilha, Maribel Flores em Santa Cruz de la Sierra, Miguel Gamboa e esposa de Norá, Manrique, também Covid em Santa Cruz de la Sierra, pastor José Lupo, também em Santa Cruz. Imagine-se, irmão, quantos pastores, quantos homens de Deus. Ronald Salvatierra, que está em Quijaro, também em Bolívia. Pastor Oriosvaldo Nunes, câncer, está em Alagoas, esse varão de Deus brasileiro em Alagoas, padece de câncer, declaramos sanidade. Também Lídio Araújo, também câncer em Alagoa. Jane Ramalho, doença rara em São Paulo. Luísa Velasco, enfermidade rara em Santa Cruz de la Sierra. Chile Ribeiro, restauração, está em Roboré, Bolívia. Raimundo Nonato, restauração, vive em Maranhão, Brasil. Sara Sardinha, Covid em Santa Cruz. Margarita Ribeiro, também em Santa Cruz, em Bolívia. Cláudio Almendras, Covid, está em terapia intensiva, também em Santa Cruz. Severina Terceiros, terapia intensiva também. Jair Escalante, Covid, entubado em Porto Velho, Rondônia, Brasil. Maria Rosário, câncer, está desahuciada por los médicos. Os médicos estudaram, irmãos, e sabem o que dizem. Mas nós temos um Deus todo-poderoso,
que pode revertir qualquer enfermidade, qualquer situação. Talvez para o homem não há mais esperança, talvez para a família não há esperança, talvez para a ciência não há esperança, pero creemos em um Deus Todo-Poderoso que ha aberto os braços de su Hijo en la cruz del Calvário, que ha llevado sobre si toda enfermedade. Eu declaro sanidade a Maria de Rosário Parra. Eu declaro sanidade a esta serva em Porto Velho, Rondônia, em nome de Jesus. Raul Molina, câncer terminal, lo mismo, em Lima, em Peru. Rafael e Silvia Molina, problema com satanismo, restauração matrimonial, estão em Peru. Família inteira com Covid-19, imagina esses termos, mano. Todo na família. Elde, Linete, Cristóvão, Matias, Santiago, Lucas, em Santa Cruz de la Sierra. Pastor Moisés, na Igreja Presbiterânea, Covid-19, está muito mal em Bolívia. Paola Aranciba, também enferma. Quero orar por Eloísa. Amém? Em Santa Cruz de la Sierra, me chamou à noite, me mandou mensagem à noite, pedindo oração. Saludo por su esposo, José Luis Rojas. Tiene cálculos renal, amém? Problema nos riñones e a situação está difícil porque isso se vai e se vem, se repetidas vezes vem esse problema. E a cirurgia é larga, a recuperação é muito difícil. Pero creemos que Deus pode dar riñones novos a José Luis Rojas e isso vamos orar nessa manhã. Janaína Berto, desde Espanha, à noite me puso uma mensagem, desde Espanha, irmãos, vê? Há tanta aflição em todo o mundo, há tanta gente clamando, suplicando, necessitando de oração e de cuidados. Janaína Berto, desde Espanha, pede oração por seu filho Rafael Martim Berto. Esse jovem, ela está pedindo liberação de drogas. Esse jovem está metido com drogas, está dependente de drogas, e sua mamã, Janaína Berto, em Espanha, lhe pede oração por seu filho, Rafael Martim Berto. Eu quero estender essa oração a todas aquelas mamãs que passam por essa mesma situação. Há uma mamã allá em Piauí, Brasil, Avelino Lopes, que me pediu oração por seu filho também, que está metido em drogas. Queremos declarar nessa manhã que a glória e que o Espírito Santo envolva essas vidas e os livra. Janaína pede oração por seu marido, Elvio Melgar. Ele está em Bolívia sem poder regressar à Espanha. Amém? E ele está passando mal com problema com seu filho e todo o que está sucedendo no mundo, as drogas que seu filho está metido, e sua esposa está em Bolívia e não pode regressar à Espanha. Queremos orar também por Olga Lídia Álvares Godoy, aqui da Yuri. Ela pede oração por seu hogar, por sua família. David e Maria Dulce Avelino Lopes vivem em São Paulo. A oração por restauração do casamento, restauração da vida conjugal, amém? Glória a Deus. Por fortaleza espiritual e por expulsão de demônios que han assolado a vida deles. Declaramos que esses inimigos caem por terra. David e Maria Dulce se levantam uma vez mais e se levantam por cima de seus inimigos, e todo inimigo cai por terra e se vai da vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Quem mais aqui me pede oração? Vamos a ver. Quero orar nessa manhã também por uma ninha preciosa aí de São Paulo, Nanda Yuri Amarelis. Amém? Amarelis, hija de Surieli, cumpriu ano semana passada. Eu queria de orar, você me ouviu e passou o tempo. Amarelis, Deus te bendiga, essa ninha preciosa que vai crescendo em graça e em conhecimento de Deus. Carolina Cruz, problemas de saúde, hija do pastor Carlos Cruz. Eu declaro sanidade em Carolina, que o Senhor toque tu mente, tu cabeça, tu cérebro, todo tu corpo seja restaurado por o poder do Senhor, amém? Do Senhor. Sarita Braz, por economia, em nome de Jesus, que portas de trabalho se abram em nome de Jesus. Oro por todas essas vidas, oro por esses pastores que estão conectados com nós outros nesta manhã. Há muitas vidas aqui conectadas. Eu quero clamar ao Senhor por essas vidas. Senhor, ó Deus, oro por todas essas pessoas que hemos nombrado aqui, de Bolívia, de Brasil, de Espanha, de Costa Rica, gente com enfermidades, gente com Covid-19, com câncer, com problemas de riñones, com diabetes.
problemas en los huesos. Queremos soltar una palabra en esta mañana. La palabra fue clara. Dice, Señor, oh Dios, tú has dejado escrito que envió su palabra y los sanó de todas sus angustias. Tú envías la palabra e a palavra não vuelve vazia. Aunque não tome um momento aqui de orar, a palavra já está surtindo efeito, já está tocando, já está sanando, já está liberando. Tu has escutado a palavra e nesta manhã, com solamente a palavra já tem poder mais que suficiente para brindar-te solução e salvação de todos os teus problemas. Pero quero acrescentar a oração, porque palavra e oração devem andar de la mano, devem caminhar juntos. E eu quero acrescentar a oração, porque diz a palavra do Senhor que a oração de um justo pode muito. Amém? A oração eficaz de um justo pode muito. E eu declaro a eficácia da palavra, a eficácia da oração sobre tu vida, sobre tua aflição, sobre tu problema. Tu que estás conectado, e nessa manhã o Senhor ha soltado uma palavra para ti, e desde tus huesos, o aliento de la boca do Senhor, o aliento de vida, de fortaleza, de restauração, de sanidade, de cura e de restauração, entra desde tus huesos e ponte de pé delante de qualquer aflição e problema, porque o Senhor ha tomado em suas manos tu situação. Não estás solo, como Davi se sentia assustado, perseguido, sem forças para levantar-se, pero ele se acordou que havia um Deus todo-poderoso que o havia chamado para estar onde estava. Deus te chamou para estar onde tu está. Deus te comissionou e te capacitou para que tu hagas o que tu estás fazendo. Se bem é certo, há problemas, há situações que se nos apresentam, pero Deus te chamou para que tu estés onde tu estás. Aí onde tu estás, o Senhor te vai cuidar. Aí onde tu estás, aunque tus huesos sientam a carga e o peso da aflição e de los problemas, o Senhor estende sua mão e te diz, bem, hijo mío, levanta-te, porque eu sou tu Deus. Amém? Glória a Deus. Oro por pastor Sérgio Batista. Amém? Hermano Armando Falhas Varela, Deus lhe bendiga nessa manhã. Agarra essa palavra que é para ti, amém. Desde tus huesos, o Senhor te pone de pé e te trae fortaleza uma vez mais, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é Salvador de nossas vidas. E nessa manhã, que a glória do Senhor esteja presente sobre ti. Amém. Oro por irmão pastor Jetro Correia aí em Brasil, que a bendição de Deus esteja sobre tu vida, sobre todos que estão conectados, os que vão escutar mais tarde. Você pode meditar nessa palavra que o Senhor sembrou em nosso coração. Amém? Talvez a carga está sendo pesada sobre tus ombros, tu não estás sabendo, não tens muita fortaleza para seguir assim e movendo como te movias. Pero o Senhor ha soltado uma palavra, o aliento de vida alcançado desde tus huesos, para que tu te pongas de pé. E o Senhor ha soltado uma palavra profética para ti. Su espírito de vida ha entrado uma vez mais desde a raiz, desde o mais profundo de tu ser, desde tu médula, desde tus huesos, e te pone de pé delante do Senhor, porque Ele é Senhor de tu vida. Amém? Que o Senhor te bendiga. E nesta manhã quero deixar uma canção aqui para que tu permaneça aí em espírito de oração, haciéndoles recordar que o próximo hora, jueves passado, amanhã, regressamos aqui nesse mesmo horário. Amém? Me retrasei um pouquinho hoje, 10 minutos talvez, pero prometemos seguir sendo pontuais. Amém? 9 horas da manhã na Costa Rica, 11 horas Bolívia, meio-dia Brasil, Espanha, não sei que hora deve ser, em todos os lugares, eu sei que a gente está conectada aí, amém? Glória a Deus, Deus te bendiga, te guarde e te prospere. Que ora constante vencerá en todo
Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque